Olá, alunos! Voltamos à disciplina de Educação e Cuidados na Primeira Infância com a segunda parte do texto da Maria Carmen Barbosa para discutir a importância da rotina nas instituições de crianças de 0 a 3 anos. Nessa segunda parte, então, a Maria Carmen Barbosa nos pergunta: rotinas e ou cotidiano? E ela vai diferenciar um pouco esses dois termos. Cotidiano, ela vai nomear falando de atividades diárias, falando daquilo que ocorre na vida do dia a dia, como microacontecimentos que passaram a ser retratados a partir do século XVIII. Ela vai trazer então uma dimensão histórica dessa organização do cotidiano e das rotinas. Por rotina, ela vai dizer que se entende parte do cotidiano, né? É um recorte disso que se nomeia como cotidiano a partir do século XVIII. A rotina seria apenas um dos elementos que comporiam o cotidiano. Envolve a organização desse cotidiano, como cozinhar, dormir, estudar, trabalhar, cuidar da casa. Então, o cotidiano é algo mais amplo e a rotina organizaria esse fazer diário, tanto do ponto de vista do adulto quanto do ponto de vista da criança. Nessa perspectiva, as rotinas seriam atividades reguladas por costumes e desenvolvidas em um espaço-tempo social definido, como a casa, a comunidade ou o local de trabalho. Então, as rotinas, elas não são desprovidas de um contexto social, elas não são neutras nessa perspectiva trazida por Maria Carmen Barbosa. Quando pensamos nas rotinas, pensamos em rotinas que são definidas também socialmente, que se apropriam de características inerentes àquele espaço no qual são constituídas. Então, pensando na casa, na comunidade, no local do trabalho ou na escola, percebemos o quanto essas rotinas elas vão tendo caráteres distintos a depender dos espaços em que são organizadas. Então, as rotinas falam de regularidades de rituais e repetição de rotinas. Maria Carmen chama atenção para a repetição de algumas práticas que oferecem estabilidade e segurança aos sujeitos, um certo sossego. Então, ela vai começando a falar dessa dimensão que nós já abordamos anteriormente e vimos conversando em nossas aulas sobre a estabilidade, a segurança marcada pela presença de algumas práticas que se repetem dentro desse cotidiano a partir das rotinas. Ela propõe também que nós possamos pensar na possibilidade de mexer com essas rotinas, de criar a partir dessas rotinas, né? Algo que ela pergunta dizendo se poderíamos propor um certo desassossego nessas rotinas, se é possível agregar à rotina algo de um fazer criativo. Então ela pergunta, é possível abrir espaço para a criação, para a inovação, para a quebra de repetições? Será que é possível agregar à rotina isso que a princípio teria um caráter que se repete, algo de inovador, algo de disruptivo, algo que possibilitasse um desassossego criativo? O que vocês acham? Vamos refletir sobre isso, vamos olhar para a prática de estágio de vocês e pensar se há algo que pode se colocar como inovador dentro daqueles espaços que vocês vêm observando? Como os usuários, como os alunos, como as crianças criam maneiras próprias de se apropriar dessas rotinas? Vocês já pararam para pensar? Como as crianças criam as suas maneiras de praticar? E os educadores, será que eles também criam maneiras de estar de uma forma diferente dentro desses contextos? É importante que a gente possa compreender o funcionamento do uso do tempo e do espaço dentro dessas rotinas.
propor interferências na agenda, conciliar os tempos subjetivos de cada aluno e os tempos objetivos da turma. Então, percebam o quanto é importante que haja um movimento de criação e recriação contínuos dentro desses espaços. Há que se lidar com os tempos subjetivos de cada aluno e, ao mesmo tempo, lidar com a objetividade da turma. Então, há um grupo e há um individual que se comunicam, que se interrelacionam dentro desse contexto. Como selecionar atividades e materiais para crianças de 0 a 3 anos, de modo a propiciar essas trocas e a organização de uma rotina mais criativa? Vamos refletir sobre isso e pensar a esse respeito a partir das práticas de estágio de vocês? Bom, então fica o convite aí para olhar de uma maneira mais significativa para a organização dessas rotinas. Apresento a vocês a seguir mais um exemplo de rotinas dentro desse espaço de 0 a 3 anos. Bom, então vejamos a organização do dia de um berçário e binigrupo. Período da manhã, então as crianças fazem a primeira refeição diária. Ocorre a primeira higiene, troca de roupa, organização da sacola das crianças, banho de sol, hidratação, estimulação individual e grupal, um suco de fruta natural, higiene para o almoço e banho, o almoço propriamente dito, e uma higiene quando necessária, que pode envolver desde a troca de fraldas até mesmo o banho. No período da tarde, a gente acompanha então o repouso dessas crianças, o lanche, o banho novamente quando necessário, uma estimulação individual e grupal, a higiene, a sopa e a saída aí das crianças. Um outro exemplo aqui é o da rotina do berçário, então, que por volta das 7 horas, aqui a gente já encontra já os horários demarcados, ocorre a entrada e a espera das crianças em berço. Por volta das 8 horas as trocas e o suco, às 9 horas o sono, por volta de 9h30 ocorre o almoço, às 10h30 há uma atividade no berço, às 13 horas o banho, às 14 horas mamadeira, lanche e o sono, por volta de 15h15 o jantar, por volta das 16h30 a saída e por volta das 17h30, então, a limpeza aí do ambiente da sala de aula. Vejam, alunos, esses são exemplos de algumas rotinas, nós discutiremos a organização dessas rotinas e a qualidade dessas rotinas a partir de nossas socializações, das experiências de estágio de vocês. Aqui são apenas exemplos coletados de algumas instituições observadas pelos autores que estamos acompanhando a fim de problematizar e discutir a questão da rotina nesses espaços de 0 a 3 anos, ok? Então, nos veremos em nossa próxima aula com outro tema importante aí para esse segmento da educação infantil com crianças de 0 a 3 anos. Um grande abraço e até a próxima.